Eu quero que você observe comigo Salmo 119, verso 105. É um texto muito conhecido. O texto diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Vamos ler todos juntos, está na tela, por favor. No 3, todos juntos lá. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A lâmpada para o passo significa as pequenas decisões de cada dia. A luz para o caminho significa o iluminar do propósito para a vida. A palavra tem tanto poder para nos conduzir nas pequenas decisões do dia a dia, nos pequenos passos que temos que dar ao lidar com um colega de trabalho, ao tratar com uma questão corriqueira, uma fechada no trânsito. A palavra nos ensina a como tratar, por exemplo, quando tua esposa começa a falar com você, como é que você se... ela chegou, meu Deus, eu não podia falar isso agora. Deixa para lá, esse exemplo eu dei no culto das 5. Quando dentro de casa você precisa tomar algumas decisões, eu não vou nem olhar para lá agora nos próximos 5 minutos, eu vou pregar só do lado de cá. Te amo. A palavra vai te guiar nos pequenos passos do dia a dia, mas ela também vai apontar os grandes propósitos da vida. Ou seja, ela pode ser um manual diário, mas ela pode ser uma luz para o futuro. O que eu quero te dizer é que a palavra pode iluminar uma mãe cuidando do seu pequeno filho em casa, mas ela pode conduzir uma nação a um destino glorioso, porque ela é a lâmpada para os pés e a luz para o caminho. E eu vim profetizar então, qual que é o primeiro impacto da palavra de Deus na nossa vida? É luz. O primeiro impacto da palavra de Deus na minha vida é iluminar. Diga comigo, iluminar. Agora eu preciso que você entenda algumas coisas, que se ela ilumina, por lógica ela permite ver. Anote isso, ela permite ver. E o problema, não sei se é problema, é que quando ela permite ver, você vê o que gosta e vê o que... É mais ou menos assim, ela permite ver, quem vê anjo também vê demônio. Quem aprende a discernir o bem, também aprende a discernir o... Quem entende o que é certo, por consequência, começa a ver o... Então o que você tem que entender é que a partir do ponto que a palavra te ilumina, ela lhe permite ver. E a questão é que quando a gente começa a ver, a gente já não pode mais ignorar. Eu sei que são obviedades que eu estou falando aqui, mas o que o Espírito Santo está dizendo é: se você abrir a Bíblia, se você ler a Bíblia, se você escutar uma mensagem, se você deixar a palavra, ela vai te impactar com luz. E a luz te permitirá ver. E ao ver, você não pode desver. Não tem como desver. Se você viu, quem já ouviu aquela frase aí em cima? Escuta aqui. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quem já ouviu? Quem já viveu isso? Quem já viveu? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu quero dizer que essa é uma frase verdadeira. E explico. Não é que a reza trouxe a assombração, é que a reza agora lhe permite ver a assombração. Algumas pessoas chegam e falam assim: pastor, depois que eu comecei a vir para a igreja, minha vida virou uma tribulação. Eu falei: além de todas as culpas que eu já carrego, essa aqui também? Não, pastor, mas parece que depois que eu vim para a igreja, parece que as coisas pioraram. Quem já ouviu essa frase? Você ouviu, você nunca falou isso. Não. Parece que depois que eu comecei a buscar mais a Deus, as coisas pioraram. Elas só foram iluminadas. Coisas que antes você não via, coisas que antes você não percebia, agora você vê e você percebe. Luz.
E a questão não está na luz, a luz só revelou. É como a pessoa que vai fazer um exame e entra na máquina da tomografia. Já entrou na máquina da tomografia? O curioso é que o cara já te põe numa posição meio que de morte, né? Isso já é meio agorento. Mas você entra na máquina da tomografia, ela é que põe a doença em você ou ela revela a doença? Em você não, está amarrado, em nome de Jesus. Mas o que eu estou tentando te dizer é que às vezes nós estamos culpando o diagnóstico em vez de entendermos que aquilo estava lá, a gente é que ignorava. Pegou? Faz a foto aí que vai ficar bonita. Escute. A luz lhe permite ver. E às vezes você vai ver coisas que não gosta. Mas é como alguém que entra num quarto bagunçado e decide apagar a luz para dizer, está tudo bem. Ou alguém que entra num quarto escuro que está bagunçado, mas quando acende a luz percebe o que tem. E então começa a pôr as coisas no lugar. Posso liberar? A luz vai te iluminar. E você vai entender o que precisa mudar, o que precisa ajustar e o que não pode prevalecer. Eu e você somos impactados pela luz da palavra. Levante a mão e diga, impactados pela luz da palavra. Continuando nisso, quando você aumenta a intensidade da luz, você também aumenta a percepção de detalhes. Quanto mais luz, mais detalhes. Tem algum funileiro aqui? Algum funileiro? Funileiro? Nenhum funileiro? Pintor de parede, pintor de parede, pintor. Tem algum pintor? Ah, aqui. Você não pega, depois que pintou, pega a lâmpada e aproxima ela bem da parede, não faz isso? E aí o que você começa a perceber? Detalhes. Ou seja, quer aperfeiçoar a sua vida? Mais intensidade da luz da palavra, mais intensidade, você vai começar a se ajustar nos detalhes. Quando a gente fala sobre iluminar, quando a gente fala sobre revelar, luz também é associada à verdade. Então quando eu coloco luz, eu também desfaço engano. Repete comigo, colocar luz é desfazer enganos. Quanto mais eu aproximo, mais os detalhes vão aparecer e eu vou desfazendo enganos na minha vida. Anote isso aqui, ó. Quando você aprofunda na palavra, você desfaz os enganos com respeito a Deus. A maioria das pessoas tem muitos enganos com respeito a Deus, porque não abriram a palavra. Muitas pessoas, anote isso, têm enganos com respeito à sua própria identidade, porque estão sem abrir a palavra de Deus. Muitas pessoas estão com enganos, anote isso por favor, com respeito aos seus desejos e às suas vontades, porque não estão se expondo à luz da palavra de Deus. O que eu quero dizer? Quando você se expõe à luz da palavra de Deus, você começa a conhecer quem Deus é, você começa a entender quem você é, e você começa a sair dos enganos dos desejos. Levante a mão e diga comigo, é tempo de desinflamar a carne. Há muita gente inflamando a sua carne, e o Espírito Santo está te trazendo aqui na noite de hoje para dizer, abre a palavra que eu vou colocar luz, e essa luz vai desinflamar a sua carne, e você não vai mais ser conduzido por desejos. Os desejos dão a luz ao pecado, diz a palavra de Deus, mas hoje o Senhor está dizendo, a luz é um impacto da palavra de Deus na vida do crente. Sabe onde a palavra vai jogar luz? Na tua mentalidade. A Bíblia diz que ao meditar na palavra, nossa mente é reorganizada. Por isso eu quero desafiar você a gastar tempo lendo a Bíblia, a ouvir um sermão, a escutar a palavra de Deus.
Eu hoje, quando viajo pelo Brasil, sou abordado por pessoas que dizem assim: pastor, todos os dias eu tenho ouvido suas mensagens no Spotify. Pastor, e aí às vezes eu chego a alguns lugares onde eu já fui há muito tempo, e eu então tinha um pendrive, que eu vendia isso há anos atrás. Você, alguém comprou pendrive meu aqui? Alguém comprou? Quem comprou? Comprou pendrive? Obrigados. Quem mais comprou pendrive meu? É por isso que eu estou pobre, ninguém me ajuda, e fala que o pastor é rico. Olha o tipo de rebanho que a gente tem. Desanimei. Tomar uma água. Eu tinha um pendrive com 100 mensagens. Eram horas e horas e horas e horas intermináveis de pregação. Hoje às vezes eu chego em alguns lugares do Brasil e as pessoas dizem: aquele seu pendrive me acompanhou por anos. Eu viajei as estradas do Brasil inteiro ouvindo aquele pendrive. Algumas esposas vêm e dizem assim: pastor, meu marido casou com aquele pendrive seu, era mais que o seu pendrive do que comigo. Eu falei: espero que estejamos pensando a mesma coisa. Escute, agora é Spotify. Aí de vez em quando eu recebo assim: pastor, hoje o senhor correu 5 quilômetros comigo. Aí eu mando para o personal e falo: vai pondo na conta. Pastor, hoje fomos juntos para a academia. Eu ouvi sua mensagem. O que eu quero dizer para você, amados? Quando você se expõe à palavra de Deus, você está dando um impacto de luz. Sua mente é renovada, seu espírito é alinhado, seus passos são dirigidos. O que a gente precisa hoje é voltar a ser uma igreja impactada pela luz do Senhor. Diga comigo: uma igreja impactada pela luz da palavra. Nós vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra, vamos pregar a palavra, vamos expor a palavra, porque a palavra cria um impacto na vida do crente. Quantos podem dizer amém? Segundo impacto que a palavra cria na vida do cristão: se o primeiro é a iluminação, o segundo é a desconstrução. O que eu disse? O que eu disse? Jeremias capítulo de número 23. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23. O verso é o verso de número 29. O texto da palavra do Senhor vai dizer: não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E aqui a figura que eu quero usar: e como um martelo que despedaça a rocha. Veja lá: e como um martelo que despedaça a rocha. Eu fiquei pensando no martelo do Thor o dia inteiro. E que o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, que existem algumas coisas da nossa vida que estão solidificadas, consolidadas, e que só a palavra de Deus para quebrar. Só a palavra de Deus para. Portanto, quando estamos na igreja, é um bom momento para desconstruir. O que eu disse? Porque antes de construir, a gente precisa desconstruir. Eu estou orando para que hoje a palavra do Senhor, e sempre que pregarmos, ela crie esse impacto na minha e na sua vida, de desconstrução. Quebrar aquilo que não pode continuar inteiro, quebrar aquilo que não pode continuar coexistindo com a nossa fé. Quem sabe hoje Deus não quer dar um golpe à nossa autossuficiência. Quem sabe hoje Deus não quer dar um golpe na nossa arrogância. Quem sabe hoje Deus não quer dar um golpe na nossa altivez, no nosso orgulho, e dizer: vamos quebrar isso.
Quem sabe hoje a palavra de Deus não quer colocar e dar um golpe naquilo que você solidificou, virou uma teimosia, virou uma obstinação, e Deus está dizendo: eu preciso quebrar isso na sua vida. Quem sabe hoje a palavra de Deus não quer dar um golpe naquilo que se tornou um vício, algo tão sólido, tão concreto, tão estável, tão permanente na tua vida. Não é algo passageiro, não é algo corriqueiro, e Deus está dizendo: eu posso quebrar isso nesta noite, eu posso quebrar isso à medida em que você mergulha na minha palavra, eu posso quebrar isso à medida em que você se abre para as minhas mensagens. Diz Deus: é a minha palavra como um martelo que quebra uma rocha. Pastor, esse comportamento na minha vida já dura 30 anos, vai quebrar essa rocha. Pastor, esse tipo de cultura permeia a minha mente, veio do meu avô para o meu pai, do meu pai para mim, e eu agora estou reproduzindo no meu filho. Está repreendido, a rocha vai quebrar. Ei, a pedra vai ser quebrada pelo martelo da palavra. Pastor, eu tenho um comportamento crítico, ácido, sem misericórdia. Quando vejo, falei. O Senhor diz: eu vou quebrar comportamentos solidificados pelo poder da minha palavra. Conforme Ele começa a quebrar o coração duro, conforme Ele começa a quebrar o coração obstinado, começa a surgir um homem quebrantado, uma mulher temente, uma pessoa que se rende diante de Deus. A palavra vai nos dar um golpe e vai quebrar muita coisa dentro da gente. E alguém pode levantar a mão nessa noite e dizer: eu preciso ser quebrantado, eu preciso ser golpeado, para sair de mim o orgulho, sair de mim a altivez, sair de mim a ignorância, a religiosidade, a cultura improdutiva e contra Deus. Hábitos e vícios precisam ser golpeados pela palavra de Deus, para sairmos daqui livres, libertos e transformados. Deus vai esmiuçar essa pedra, e do pó vai criar um vaso novo. Alguém comigo aqui nesta noite? Sentimentos que já se solidificaram. Não estou falando com o irmão, não consigo olhar na cara daquela pessoa. Ei, Deus precisa dar um golpe nisso. Eu criei uma barreira, uma fortaleza ao meu redor, construí uma muralha de pedras para me autopreservar, e Deus está dizendo: preciso quebrar isso. E talvez a sua resposta seja para mim agora: pastor, se isso for quebrado, eu estarei vulnerável e exposto. Bem-vindo ao melhor lugar da terra, vulnerável e exposto. Em Gênesis capítulo de número 15, Deus disse a Abraão: eu serei o teu escudo. Às vezes nós vamos construindo verdadeiras muralhas rochosas ao nosso redor, que nos fazem sentir seguro, mas empobrecem a nossa vida, esfriam nossa fé, nos afastam de pessoas. E Deus está dizendo na noite deste domingo para você: eu vou quebrar com a minha palavra a tua muralha de proteção. Exposto e vulnerável, você confiará em mim. Eu serei o teu escudo, te guiarei pela frente, te guardarei por trás, colocarei minha mão, e em mim você estará seguro, diz o Senhor. Deus pode bater com a tua palavra nesta noite e desfazer estruturas que eu mesmo criei. Eu não sei se você tem coragem de assinar essa procuração e dizer: Deus, desfaz as estruturas que eu ando criando. Eu não senti firmeza, mas eu estou orando aqui hoje: Deus, desfaz as estruturas que eu mesmo tenho criado.
demole aquilo, Senhor, que tem sido, Deus, um altar enganoso, um altar mentiroso, um altar, meu Deus, de escravidão, e cria, Senhor, em mim a liberdade da tua presença neste dia. Eu sinto que algumas pessoas hoje já começam a sentir como que expostas. Eu venho te dizer, você está na dependência. A dependência de Deus é lugar seguro. Levante a mão e diga: eu estou sendo, nos últimos dias, impactado pela desconstrução criada pela palavra. Quantos podem dizer amém e dar um aplauso bem forte ao Senhor nesta noite? Dá um grito de glória a Deus aí. Minha vida vai mudar, tua vida vai mudar, nossa vida vai mudar. Se formos crentes expostos à palavra, seremos impactados por ela, com sua luz e com sua desconstrução. Mas a palavra também vai nos impactar com sua ativação. Há um mistério enquanto a palavra de Deus segue sendo exposta, porque ela começa a ativar algumas coisas dentro da vida de um crente, e de repente aquilo começa a ferver dentro do coração do crente. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, verso de número 32, a história é conhecida. É domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. 2 discípulos estão no caminho de Emaús, desencorajados, cabisbaixos e desanimados. Conversam entre si sobre os acontecimentos dos últimos dias, até que um viajante se junta a eles naquela jornada. Pergunta a eles o que eles conversam, e eles dizem: só você não sabe o que aconteceu aqui. E o viajante diz assim: o quê? Me conte. E eles disseram: você não sabe a respeito de Jesus. Ele: de quem? De Jesus de Nazaré, profeta poderoso. Ele foi morto. Algumas mulheres dizem até que ele ressuscitou, mas a gente já não está acreditando mais. Mas a Bíblia diz o seguinte, cadê o texto, meu filho? Põe aí para mim, Lucas 24, 32, o texto vai dizer: perguntaram um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós? Lê. Enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras. Um olhou para o outro e diz assim: não queimava aqui dentro? Não ardia aqui dentro enquanto a palavra nos era pregada? Ei, eu quero te dizer, Deus está ativando você através da mensagem. Um crente exposto à palavra de Deus tem o fogo do Espírito Santo aceso dentro do seu peito. O coração começa a se abrasar, porque Deus está ativando em primeiro lugar a fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Homens e mulheres começam a queimar de fé neste lugar, porque a palavra segue sendo pregada, e eles dizem: eu não posso viver de maneira natural, eu preciso viver de maneira confiante. Eu não posso viver de maneira tímida ou medrosa, eu preciso viver de maneira ousada. Eu preciso viver de maneira sobrenatural. Eu não posso ser guiado pelos olhos, eu tenho que ser guiado pelo Espírito que está me conduzindo. Quando alguém começa a ouvir a palavra de Deus, ele é impactado por um fogo no seu interior, ele começa a sentir a sua alma queimar, ele começa a ter um despertamento de santidade. Ele diz: isso eu não quero mais, isso não é mais para mim, isso não me pertence. Sua mente se renova, seus critérios se alinham, porque dentro dele há uma ativação da fé, da santidade e do poder do Espírito Santo. Eu vim dizer para você que nesta noite Deus está ativando um novo padrão de santidade. Deus está ativando um novo padrão de fé. Alguém pode dar glória a Deus?
Quando você começa a ter o seu coração impactado pela palavra, começa a haver uma ativação do profeta que habita em você. Não, pastor, o senhor está enganado. Sou profeta não, sou um crente mais ou menos da igreja. Não, o que eu ia te dizer é que eu estou certo. Deus quer usar a tua boca, Deus quer usar a tua palavra, Deus quer usar você com profecia, Deus quer usar você com uma palavra, Deus quer queimar e jorrar de dentro de você, Deus quer ativar dentro de você uma autoridade para falar, uma autoridade para profetizar, uma autoridade para pregar, uma autoridade para abençoar. Sim, enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, ela está despertando em você dons, ela está despertando em você movimentos de fé. Um crente que lê a palavra fica inquieto diante do pecado. Um crente que lê a palavra fica inquieto diante de uma obra maligna. Um crente que lê a palavra fica inquieto diante de uma enfermidade, diante de uma necessidade. Ele começa a ter atitudes proféticas, ele começa a orar, ele começa a profetizar, ele começa a impor as mãos, ele começa a expulsar, e alguém começa a dizer, mas para você agora tudo é espiritual, e você começa a dizer, sim, porque dentro de mim flui um rio, porque dentro de mim flui uma vida. Deus está despertando homens e mulheres, Deus está despertando você, não para ser dominado, mas para governar na autoridade do nome de Jesus. Quando você é impactado pela leitura das Escrituras, quando você é impactado pela pregação da mensagem, dentro de você arde o coração, e você não quer mais ser aquele crente morno. Você não quer ser mais aquele crente, não. Você quer ser aquele crente que as pessoas procuram para orar. Você quer ser aquele crente que as pessoas, aleluia, te chamam para os desafios e para os ralis da fé. Eu não sei se você está me entendendo nesta noite, mas eu prego e o meu coração queima, porque eu sei que hoje vai ter gente ativada aqui neste lugar. Levante a mão e diga comigo, ativado como Isaías. Isaías estava na presença de Deus e veio a palavra a ele. De repente ele diz, isso me apodrece, isso me suja. Ele teve luz, e então, meus amados, o que ele fez? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele foi ativado como um homem de Deus. Eu quero te dizer, quem ouve a palavra do céu é visitado com poder, como foi visitado Isaías. Será como Zaqueu. Zaqueu leva Jesus para sua casa. Na sua casa Jesus começa a compartilhar. Esse homem começa a ser iluminado. Ele diz, a corrupção não faz parte de mim. Esse homem começa a ser iluminado. Ele diz, o que eu fiz até hoje não é certo. E ele começa a ficar inquieto. E então ele diz, ei, chamem as pessoas a quem eu roubei e diga-lhes que eu vou devolver tudo. Mas ele continua inquieto, e dentro dele diz a palavra, não me deixe em paz. Ela jogou luz, ela desconstruiu muralhas que eu tinha, ela ativou em mim, diz, chame os pobres, pois eu hoje vou distribuir a eles metade do que é meu. Levante a mão e diga, impactados pela palavra de Deus. É Paulo seguindo pelo caminho de Damasco. Ele é impactado pela luz. Toda a sua altivez religiosa é desconstruída naquela hora. E Deus começa a ativar o discípulo dentro dele, dizendo quem ele seria e o que ele faria. Deus quer jogar essa luz em cima de você agora. Deus quer desconstruir
A identidade religiosa tão solidificada que tornou algumas pessoas cegas. E quer começar a despertar você para o teu verdadeiro propósito. Olhe para mim, por favor. A gente precisa lançar fora 3 coisas aqui. E eu concluo com isso dizendo: Deus quer jogar luz sobre tudo que te apodrece. Deus há de jogar luz sobre tudo que nos apodrece. Sim, você vai cumprir. Como de costume, vai sentar naquele sofá. Mas quando entrar aquela série que você se deliciava tanto, a luz não vai deixar você chegar na próxima temporada. Algumas conversinhas, a luz vai iluminar o que te apodrece, o que me apodrece. Alguém tem coragem de dizer: Senhor, joga a luz no que me apodrece? Pastor, essa é uma palavra muito forte, suaviza por favor. Não. Deus vai impactar tudo que te aprisiona. Segure na mão de alguém e diga: irmão, por favor, ore comigo, para que Deus jogue luz em minha vida, e Ele venha quebrar o que me aprisiona. Levante a mão e diga: Senhor, nós oramos, quebra agora o que nos aprisiona e nos impede de viver tua boa, agradável e perfeita vontade. A palavra de Deus pode despertar em nós e tirar de nós a mediocridade com que temos vivido como crentes. E eu quero dizer para você agora que tudo, absolutamente tudo, que te limitava começa a ser desconstruído, arrancado, a partir do momento que a sua vida começa a ter uma relação com as Escrituras. Porque sim, a palavra de Deus ativa o crente. Vai me ativar para orar, vai me ativar para crer, vai me ativar para viver, vai me ativar para vencer. Fique de pé, por favor. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: tudo que me apodrece, tudo que me aprisiona, tudo que me rouba, eu rejeito e repreendo no santo nome de Jesus. Senhor, me dê experiências com a tua palavra nos próximos dias, que eu seja impactado com luz, com poder e com fogo. Diga: luz que ilumina, o poder que desconstrói e o fogo que ativa. Levante as duas mãos e diga: vem, abre a minha mente e o meu coração, para que a tua palavra fale comigo neste lugar. Quantos podem dizer amém e dar um aplauso bem forte ao Senhor? Diga glória a Deus. Em todo tempo
Ativa em nós por meio da tua palavra uma vida de adoração, Senhor. Ativa em nós por meio da tua palavra uma vida de santidade, Senhor. Ativa em nós por meio da tua palavra uma vida de fé e de ousadia, Senhor. Ativa em nós, ó Deus, por meio da tua palavra uma vida de transformação e de vitória. Ativa em nós, ó Senhor, por meio da tua palavra a ousadia para orar, o poder para expulsar demônios. Ativa, desconstrói as muralhas que criamos, as estruturas pessoais que construímos e nos coloca debaixo de tua dependência. Ilumina, Senhor, ilumina os recantos, tira as sombras, mostra os detalhes e aperfeiçoa a nossa vida, meu Deus. Levante as suas mãos e diga: vem, Senhor, com a tua palavra e transforma a minha vida. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Quantos podem celebrar ao Senhor aqui neste lugar? Quantos podem bendizer e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso aqui? Dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus. Vem encher neste lugar da tua presença, Jesus. Vem encher neste lugar da tua glória, Jesus. E eu te peço, fala ao coração, Jesus, de homens e mulheres que precisam de uma mudança de vida hoje. Diante dessa palavra eu tenho 3 apelos a você. Não feche os teus olhos para o que Deus está te mostrando. Fechar os olhos não vai fazer isso sumir. Não feche os teus olhos para o que Deus está te mostrando. Não endureça o seu coração, resistindo ao que Deus quer quebrar. Não se feche. Não tente sustentar uma estrutura que Deus não quer manter de pé. E por favor, não ignore o destino onde a palavra está te apontando. Não feche os teus olhos para o que Deus quer te mostrar. Não tente segurar aquilo que Deus quer destruir. Não ignore o destino que Deus está te apontando. Que o Senhor se mova entre nós mais uma vez. Aleluia. Coloque as mãos sobre o seu coração. Não ignore o que Deus está te mostrando. Não sustente o que Deus não quer mais de pé. Não abra mão daquilo que Deus deseja fazer com você. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, amigo Espírito Santo, precioso Espírito Santo, bendito Espírito Santo, eu preciso de Ti, precisamos de Ti, necessitamos do Senhor. Não ignore, Deus está te mostrando, sua vida nova começa hoje.
Não tente sustentar o que Deus não quer manter em pé. Não abra mão do destino que Deus está te apontando. Não ignore. Não ignore. Não ignore o seu destino. Deus te trouxe aqui para te dar uma vida nova e te dar uma história nova e te fazer um homem novo. Com seus olhos fechados e a mão sobre o seu coração, se você puder orar comigo e com a igreja, ore assim dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu me rendo a Ti e a Sua palavra. Eu reconheço ao Senhor como Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer por meus pecados e ressuscitar para me dar a vida eterna. Eu repreendo agora Satanás e seus demônios. Eu rejeito agora os pactos e as alianças espirituais. E eu entrego a minha vida, confessando os meus pecados ao Senhor Jesus, e invocando o Espírito Santo, que é Deus, para fazer a obra em minha vida, diante dos homens, diante dos céus. Eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, e pela Sua palavra lançou luz, quebrou estruturas e me deu um destino. Diga: hoje eu me entrego a Jesus para viver uma vida cristã de fé no Espírito e na palavra. Se você crê na oração que fizemos, diga amém. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, diga amém.